Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Eu estava te apresentando. Tem gente que pode não te conhecer, é um pouco difícil, que o perfil de vocês é muito legal. Aliás, eu pessoalmente também te sigo, acho que desde que você tem 5 mil seguidores, muito tempo. Foi bem no início, assim, do Coração de Mami, aí o seu perfil era um pouco menor. Sempre gostei do seu senso de humor também, fazendo os vídeos com as crianças. Foi até antes do João Pio, do José Maria nascer, eu acompanhei toda essa trajetória. Enfim, mas eu vou te apresentar aqui, para quem é nosso seguidor, Carlos Araçá, que está aqui comigo, do Coração de Papi, pai de 10 por enquanto. Agora Pois é. estão esperando dois, né? Mais duas, na verdade. São duas meninas, né, Carlos? Intrauterina mais duas, sem dúvida. Isso Estão aí, mas é chegando. pai de 12. É. Bem, e uma curiosidade também, eu sou Amanda Oliveira, sou do Family Talks. Para quem não conhece Family Talks é uma ONG que faz advocacy pelas famílias. Então a gente trabalha junto ao Congresso, também fazemos pesquisa sobre o tema de família. E a gente convidou aqui o Carlos para conversar com a gente. Eu sou noiva, também é uma coisa engraçada, né? Que eu vou casar daqui a 30 dias. Aí eu falei, não, Parabéns. eu quero falar com o Carlos, porque ele tem muita coisa para me ensinar. Então, assim, Carlos, eu não sei se você quer falar alguma coisa antes, mas eu já começo com esse ponto, né? Nossa, eu vou me casar daqui a 30 dias. Você está casada, acho que pelo que eu acompanho, 11, 10 para 11 anos, né? Acho que Eu são 11 anos. acabei de fazer 12, na verdade. 12, tá? 12 anos. E na sua perspectiva, assim, o que você diria para uma pessoa como eu, que está começando essa vida aí de família? E Bom, bem-vindo. gente, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com o Family Talks, né? A gente acha super importante a iniciativa do IFFD também. E é engraçado também que lá atrás, muito atrás, assim, a minha mãe participava de algumas iniciativas do IFFD, então me sinto Legal. super pertencente Uhum. de verdade, assim, feliz e orgulhoso, né, honrado pelo convite. Então, vamos lá. Com relação à sua primeira pergunta, como você está noiva, né, e daqui 30 dias deve estar nessa correria de preparar casamento, né, É, de provar um monte de bastante. coisa e Sim. etc. Eu acho que o principal é assim, né? A gente vai viver essa ocasião uma vez só e a gente vai começar, né, a nossa vida a dois de uma vez só. Então, assim, eu acho que quando o casal, de fato, principalmente agora no mundo moderno, ele se une, ele tem que aproveitar muito esse tempo de Uhum. início de casamento para poder um confiar no outro, um saber, né, quais são os gostos, se curtirem, cultivarem o amor, a confiança de início de casamento mesmo, se desligar um pouco do mundo de fora e começar a vida a dois, né? Tem uma frase que Uhum. tem um TED que sempre fala que é assuma a sua condição. Então, quanto antes você assumir essa condição, pô, tô me casando, tô construindo, né, a minha vida agora, que vai ser uma vida estável a dois, e vou fazer isso curtindo, não querendo, sabe, se conectar a outras coisas, tirando o que realmente você está se conectando, que é o seu marido, que é o seu amor, que é o seu lar, como vocês vão fazer as coisas, como Uhum. vocês vão começar as suas tradições. Então, acho que principalmente você poder curtir. E aí também, além disso, você, sabe, não querer acelerar os momentos, Uhum. porque naturalmente a vida passa muito rápido. Então, outro dia eu estava casando aí com a Mariana É. e, eu, e a gente casou teoricamente novo, não sei quantos Uhum. anos você tem, mas eu casei, eu e ela tínhamos 26 anos, a gente casou super Uhum. rápido. E, cara, a vida, né, é um atropelo, ela é muito, muito realmente assim rápida. Então, sabe, curtir, entender, ver o que está acontecendo. E também, a minha dica é não demorem muito, às vezes para ter filhos. Lógico, Uhum. precisa ser no primeiro ano, no segundo ano, não, vocês podem se curtir, se conhecer, né? Enfim, e construindo as coisas, mas também, cara, os filhos eles demandam físico. Então, é importante que você esteja, né, ainda corpo bom, cabeça boa, o marido também, porque, sem Uhum. dúvida nenhuma, são atividades que sempre vão demandar muito da sua coluna aqui Sim. vertebral, muito da sua disposição, muito do seu bom humor. E normalmente é mais fácil a gente fazer isso enquanto a gente ainda é jovem, né, e Uhum. está disposto
a ter esse desafio pela frente. Uhum. Muito legal. E também em 12 anos de casamento aí de vocês, não só os filhos nasceram, mas também nasceu um pai, né? As pessoas gostam de falar isso porque ninguém nasce sabendo ser pai. Eu tenho uma curiosidade também, eu tenho uma dúvida de pensar. Eu sei que hoje eu sou diferente da pessoa que seria daqui a 10 anos. Não sei se é muito pessoal te perguntar isso, mas o quanto você acha que a paternidade te mudou? Sim, o quanto você é diferente hoje em relação ao Carlos de 12 anos atrás? Então, uma coisa que eu não podia esquecer na pergunta anterior era converse muito aí com a sua barriga, né? Quando Uhum, vocês forem engravidar, que isso daí já vai criando, né, uma conversa aí entre a família desde pequenininho. uhum, Mas, então, a diferença acho que principal é o seguinte. Então, a relação com o tempo, ela é uma relação que ela vai mudar, né, diametralmente a partir do momento que você, de fato, se casa, porque o seu tempo não é 100% só seu. Então, uhum, você absorver todas essas mudanças, você, né, se preocupar mais pelo outro, aceitar o outro, é um processo, né? Não é uma coisa imediata. E uma outra coisa também que você também vai se livrando, né? Espero, de grande parte dos seus apegos. Então, uhum. tem certas coisas que às vezes a gente não abdica, não abre mão, sabe? Ah, isso daqui é meu conforto, é meu capricho, tal. Cara, a gente tem que estar com um mindset muito flexível, sabe? De você pensar, olha, isso daqui até esse momento foi assim, eu penso dessa maneira, mas eu estou aberto, né, a virar a versão 2.0, de fato. Então, sabe, muitas coisas, né, principalmente assim que você se planeja e às vezes não vão acontecer, ou vão mudar de última hora. Então, acho que não se Uhum, estressar muito com isso, porque normalmente assim as pessoas vão sentir ao seu redor, falar, cara, você não precisa de repente ficar tão estressado com certos planos uhum. que mudaram, né? Ou se importar tanto às vezes com coisas materiais ou com coisas assim que são, na verdade, assim, daquela fase da vida. Mas então, Circunstanciais. realmente assim, e óbvio, o que faz nós mudarmos completamente são os filhos. Então, a gente tem uma noção que nós dominamos a nossa felicidade, que nós dominamos essa capacidade, né, de prever o que vai acontecer. E você sabe que não é verdade. Você Uhum, acha que de repente vai acontecer tal coisa com o seu casamento, aí tal coisa com a lua de mel, aí tal coisa com a sua carreira, com family talks, etc, 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 e a gente não tem o controle. Então, muitas vezes a gente confiar, que muitas vezes assim tem a providência, tem Deus, tem, né, forças às vezes muito maiores do que nós, e a gente conseguir corresponder bem, né, reagir bem aos momentos que a gente está vivendo. Então, por exemplo, abdicar desse controle, saber, olha, eu vou ter um uhum, filho, e saber que o filho, às vezes, eles vão, né, te capacitar muito mais do que você, de repente, querer só o material, querer só a carreira, querer só as conquistas. A felicidade não está normalmente no que a gente controla, no que a gente possa ter. A felicidade está, né, em a gente conseguir receber esses presentes, reagir bem, né, e vivenciar bem esses momentos. Não, muito legal. Eu acho que a parte de flexibilidade eu sempre também valorizei, até mesmo emprego, sabia? Porque a gente tem que contar sempre com a parte imprevisível da vida. E eu acho que os filhos trazem esse elemento imprevisível para o dia a dia em geral, né? E Carlos, também as pessoas olham muito para essa família pela quantidade de filhos. Isso sempre chama muita atenção. Então, assim, dá para te considerar literalmente um super pai. Imagina. Mas, assim, que outras características você, se você pudesse citar duas, assim, que tornam um pai um bom pai? Assim, tanto na sua experiência quanto o que você já viu perto de você, de boas referências de pai. Você falou sobre lidar bem com a flexibilidade, não estar tão apegado também às coisas materiais, porque elas mudam. Você citaria, assim, quais outras duas características formaria um bom pai? Então, eu acho que assim, se você quer um bom resumo, às vezes, né? Você pediu duas, mas
Acho que se Uhum, você pensar nas 4 virtudes cardeais, é um bom resumo. Então, assim, se uhum, você falar prudência, justiça, temperança, fortaleza, você precisa muito dos 4 para ser um bom pai. Mas eu falaria, assim, principalmente, Amanda, na generosidade, uhum, né? Então, realmente, assim, você abdicar de muitas coisas para você poder, né, dar e pensar no outro, sair do seu mundo e realmente, assim, cuidar, que não é uma coisa, às vezes, natural do homem, né? O homem, uhum, muitas vezes, ele está mais voltado para si, para o seu trabalho, para a resolução dos problemas, e às vezes é difícil ele conseguir olhar para o filho, olhar, né, de uma forma assim, se abrir, né, abrir o coração. Então eu entendo que a generosidade é um dos principais, porque você vai precisar de abdicar dos seus gostos, abdicar do seu tempo, abdicar dos seus prazeres, abdicar às vezes do seu descanso, porque óbvio, uhum, você vai ter que mudar o seu mindset quando seu filho à noite vai estar chorando e aí você fala assim, cara, você pode levar aquilo, né, esse choro noturno, essa dificuldade de você dormir, de você descansar, com, né, muita assim sofrimento, né, muito ou você pode tentar levar com leveza e falar assim, cara, não, eu vou dormir 3 horas, mas tá bom, né? Vai estar legal, tipo, amanhã eu, né, vou aqui fazer o meu melhor para passar um dia bom e para oferecer, de repente, esse sofrimento aí como um crescimento pessoal mesmo. uhum, E aí, então, além da generosidade, eu acho que a questão da compreensão, ela é importante, porque assim, os filhos, eles não nascem autônomos e eles não nascem preparados, e cada um nasce de uma maneira. Então é muito normal que, né, às vezes nós percamos a paciência ou nós, assim, tenhamos reações que são reações às vezes assim de cólera, né, ou reações assim muito nervosas ou muito cansaço. Então, a compreensão, sem dúvida nenhuma, ela constrói um relacionamento bom com o seu filho desde o começo. Então, nunca você pode, assim, se escandalizar. De repente, ó, por exemplo, nesse momento tem 2 jogando bola na minha frente, né? Então, vamos compreender que eu estou fazendo live, mas eles podem brincar, eles estão felizes. Então, enfim, então compreender de fato, assim, que eles, né, precisam aprender as coisas e você tem que dar a confiança, né, construir a confiança com ele para ele poder te contar as coisas, para ele poder se abrir contigo e você, né, não se escandalizar. Por quê? Porque daí no futuro, quando ele tiver realmente assim desafios maiores, ele vai poder se abrir contigo com uhum, coisas muito mais desafiadoras, né, relacionamentos, drogas, uhum, né? Enfim, dificuldades no trabalho. Então, uma coisa importante também é que o pai, normalmente, assim, quem ia caçar? Quem ia caçar, normalmente, né, era o marido. A mulher, teoricamente, ficava lá no dentro da caverna, por assim dizer, criando os filhos. Então, assim, o pai é o espelho para os filhos do mundo de fora. Então, se você consegue traçar uma comunicação boa com seu filho, ele vai sempre te enxergar como sendo, né, um exemplo, como você lida com a sociedade, como você lida com o trabalho, como você lida com os outros, a sua conduta, né, perante a vida e a sociedade. Então, eu é, citaria essas duas: generosidade e compreensão. legal. E você citou um ponto muito legal também. Bem, eu sou filha minha mãe tem 3 meninas e eu sempre me considerei muito especial dentro da minha família. E aí eu te pergunto também, porque você comentou que nenhum filho nasce pronto e também nenhum filho nasce igual ao outro, né? Assim, tem características diferentes, às vezes até condições biológicas diferentes. A minha dúvida é: você é o mesmo pai, coração de pato, para os 10 ou você, tipo, personaliza esse contato? Como que é para Então, vocês? é os dois, porque assim, a Uhum, característica que mais os filhos valorizam é a justiça. Então, assim, você sempre tem que ter o mesmo tratamento para as mesmas uhum, questões com eles. Então, assim, de fato, se um fez uma coisa, né, e o outro, que às vezes é um pouco mais velho ou mais novo, fez algo similar, você tem que dar o mesmo tratamento. Você tem que sempre seguir a mesma linha.
né? O Uhum. mesmo peso e a mesma medida. Então, isso é muito importante para o equilíbrio da casa. Todos têm que sentir que existem as mesmas regras. É como um esporte, né? Como um jogo. Dentro desse jogo, você vai sempre aplicar as regras da mesma maneira. Isso é muito importante para o lar. Aí, e do outro jeito também, porque como você sabe muito bem, tem toda a questão dos temperamentos. E como eu Uhum. tenho muitos filhos, eu acho que eu tenho uma amostragem grande para falar que cada um deles veio com um temperamento diferente. Uhum. E aí, você tem que saber aí dosar o que você vai passar para ele, às vezes de cobrança, de incentivo, né, de consolo, sabe, de realmente assim, às vezes de puxar mais a um e algum deles vai dar uma resposta, às vezes que é uma resposta imediata, e já vai, o outro você vai ter que de repente ficar muito tempo falando com ele, sempre insistindo, por exemplo. Então, cada um Oi? deles é diferente. Por isso você tem que tratar cada um deles de acordo com a sua característica também, individual. Então, assim, são os dois. Você ser o mesmo Uhum. sempre, né, ter essa unidade de vida, essa unidade de conduta, e saber olhar para cada um deles individualmente. Então, nós, eu e a Mariana, sempre nós escolhemos um dia da semana, né, sempre que possível, para jantar ou fazer um programa diferente com cada um deles, para que eles possam se abrir, para que Que eles legal. possam ter esse convívio também só, né, Uhum. comigo e com ela, como filho único, e que eles possam, né, enfim, ter um momento legal, ou às vezes até fazer um coaching, a gente perguntar o que está Uhum. acontecendo em determinada ocasião. E assim, e existe uma outra questão, né, Amanda? Cada uma, por exemplo, das suas irmãs e você, vocês não têm os mesmos talentos, né? Provavelmente Exatamente. cada uma delas foi para Uhum. uma área, Bem uma diferente. Uhum. canta melhor, outra é melhor atleta e etc. Então tem toda essa questão também da gente conseguir flagrar como o Cristiano Ronaldo, né? Que é o sexto filho. Uhum. E aí virou o Cristiano Ronaldo. Então a gente se sente muito realmente assim responsável pelo desenvolvimento da vocação deles. Então realmente assim o que que vai ser a identidade, né, deles, o que que realmente é a contribuição, é a missão deles para o mundo. Então nesse aspecto a gente se preocupa muito e olha individualmente para cada um deles. Nossa, muito legal. Eu acho que quando eu acompanho também os Reels, principalmente os Reels que eu mais gosto do conteúdo de vocês, tem muita gente que comenta, nossa, eles têm 10 filhos, é impossível dar atenção. E tem como, né? E as pessoas não conhecem bem a vida de uma família internamente. Eles veem lá as cenas. Então, também, eu queria te perguntar, já que todo mundo bate na tecla, eu imagino, com vocês, com você e com a Mariana, sobre a quantidade de filhos e etc. Isso que chama atenção. Eu também queria te perguntar assim, tem algum detalhe especial interno, tipo assim, que não é tão visível, que torna a família de vocês especial? Alguma Sim. curiosidade, alguma tradição? Então, até eu sempre falo, né, quando eu sou chamado, né, para alguma coisa, de um livro que eu gosto bastante, que é o Equipes Brilhantes, que é do Daniel Coyle. Uhum, E aí ele fala das chamadas, como você falou, né, Amanda, das deixas de pertencimento. Então, o que faz, né, você ser uma tribo, né? O que faz vocês serem únicos? E aí nós temos, então, hoje a gente, de fato, nós somos uma família cristã, né, católica, então nós rezamos junto todos os dias, nós fazemos os nossos pedidos, enfim, e a gente cultiva a nossa fé e passa isso, né, internamente. E aí também nós temos as nossas brincadeiras e os nossos rituais. Então, assim, por exemplo, uhum. no carro eles sempre ficam, eles têm que achar carros diferentes, né, quando eles estão no Ah, trânsito. que Então, legal. sempre um ganha um ponto e tal. Aham, Enfim, e eles estão sempre disputando para quem chega primeiro em tal lugar. Então, eles têm já muito, né, disso incrustado dentro do DNA deles. Então, isso é muito engraçado, né? E cada um deles, eles têm algumas linguagens próprias, que até os gêmeos, eles já reclamam, já usam alguns linguajares, já se manifestam de uma forma que meio é característica da família, sabe? Então a gente tem essa legal. questão e a gente cultiva muito, né, essas tradições. Então a gente procura comer juntos, né, rezar antes dos alimentos
e a gente procura então realmente assim ter a vida, né, de forma assim comunitária, né, e com todos presentes, vivendo, né, Natal, festas, aniversários, etc. Sempre fazendo questão com que todo mundo esteja de corpo e alma e saiba Legal. comidas, lugares e principalmente, né, por exemplo, as tradições, onde cada um, da onde veio a vovó tal, da onde veio o outro parente, o que é comido lá, né? Quais são as tradições da sua casa, como passar isso para frente. Então, isso faz Legal. totalmente parte da construção da identidade, né? De que você querer voltar para o lar, de você querer construir um lar desse jeito. Então, também o que eu recomendo para você, junto aí com seu noivo, com seu futuro marido, é já, sabe, pesquisar coisas da família, ver Uhum. tudo isso, tudo que liga o seu DNA aí, né? E o que você vai poder passar para os seus filhos. É muito Muito rico, é muito legal. bom que a Muito gente rico hoje mesmo. consegue ter tanta informação e possa fazer isso. E realmente isso de construir uma identidade familiar é algo até de confiança e segurança, autoestima das crianças, né? Você falou também sobre comer à mesa. A gente também acredita que a nutrição em família é um ótimo elemento também de fortalecimento familiar. Tem até uma organização da sociedade civil que chama CREM, que até previne problemas sociais, dando hábitos alimentares só de botar uma mesa na sala para a família comer junto. Isso já cria um ambiente para contar história, para falar sobre a família. Eu sou apaixonada, assim, por história da família, memória, porque isso explica muito quem eu sou. Então, de fato, faz muito sentido essa tradição de vocês, porque torna a família Arasaka especial, exatamente Não por é. causa dessa E, identidade, né? e como você falou, essa reunião em volta da mesa, né? E até o preparo, porque eles acabam tendo, cada Uhum. um deles tem o seu pratinho, né? Tem as suas coisas, óbvio, sabe dividir na hora que é necessário, quando chega uma visita, etc. Mas também eles acabam se revezando para colocar a mesa. E eles Que acabam legal. sabendo de quem é cada um, né, dos Uhum. talheres, dos pratos, dos copos, etc. Então existe essa questão assim muito clara e uma disputa que acho que agora vai piorar com a chegada, né, se Deus quiser, das gêmeas, porque quem são os gêmeos tem que sempre sentar do lado de alguns deles lá. Então eles sempre estão disputando quem que é o gêmeo que vai ficar do meu lado, tal. Então eles acabam os mais velhos já criando essa própria cultura com os mais novos. Eu tive também uma irmã temporão de 8 anos de idade, assim, a menos, né? Quando ela nasceu, era o xodó da família. Sempre foi, a Clara, minha irmã mais nova. E eu lembro disso, assim, de disputar com a minha irmã mais velha quem iria sentar do lado no carro só para sentir a mãozinha da Clara na perna, só de sentir a mãozinha do bebê já era assim, nossa, muito legal. Então também é muito legal de ver também que a família de vocês vai entrar em mais uma fase que agora vão ser as gêmeas, que também vão sempre criar. E se Deus quiser também os outros que virão, que ainda tem caminho pela frente, né? De poder também dar essa vida à família Arasaka, no fim das contas, né? Carlos, a gente já está quase nas 8 horas, mas olha, tem um ponto também que muita gente. Eu sei que você é ocupado, você tem 10 filhos, eu posso usar essa desculpa, né, para poder ser objetiva. A gente sabe também que, tendo 10 filhos, mas independente da quantidade, assim, hoje em dia, vida contemporânea, o problema é tempo que a gente tem. E muitos pais reclamam disso com a gente, ou citam tempo em família, porque tem muita gente dedicada ao trabalho. E tem um tema que a gente trabalha muito no Family Talks, que é o tempo dos pais também com os bebês, a importância da presença também do pai, não só da mãe, né? Nesse cuidado inicial. E aí entra o nosso trabalho também com licença paternidade, enfim, para poder garantir, pelo menos para quem quiser, eu acho que seria importante, até para ajudar a esposa nesse tempo inicial. Eu não sei como você viveu esse período, se você costuma combinar alguma coisa. Você acha importante assim esse tempo de início? Isso independe da idade da criança? Como que você vê assim a questão do tempo que você dedica muito a bebês, especialmente? Então, eu acho que tem essa questão que o pai também nasce, né? Quando nasce a criança.
E não é porque eu já passei por isso 9 vezes, por assim dizer, né? Temporalmente, mas com 10 pessoas, que não deixa de ser diferente a cada vez. Então, você precisa, né, lógico, da primeira vez, quando você é pai de primeira viagem, eu vi que uns amigos meus aí entraram, são pais de primeira viagem. E aí, assim, você sente muito mais isso, porque você não sabe o que esperar, né? Uhum, Ninguém, de fato, assim, você imagina. Então, o pai precisa estar muito presente ao lado da mãe e dar muita atenção à mãe no começo. Por quê? Porque a criança já vai naturalmente receber bastante atenção, né? Nasça ela em casa ou na maternidade, se você também tem uma rede de apoio, virão pessoas que vão naturalmente ajudar, olhar o bebê e etc. E a mãe, ela tá com uma carga hormonal e uma carga, às vezes, psicológica muito grande. E ela também, às vezes, perde um pouco da identidade, né? Toda essa questão do uhum, estado puerperal. Por exemplo, a Mariana, ela tem baby blues. E até uhum, depois de um tempo, a gente ainda não sabia o que era baby blues, né? Como lidar com o baby blues. Então, de fato, assim, eu procuro estar nesse momento muito, né, atencioso, disponível, carinhoso e olhando de fato para a mãe. E foi uma coisa que eu aprendi depois de algumas gestações, não da primeira uhum, vez. Então, como você falou, Amanda, eu julgo que essa licença paternidade, esse tempo para o pai, ele poder estar em casa, ele é de fato muito importante. Até porque assim também, se o pai volta muito rápido à rotina normal, a mãe acaba ficando sobrecarregada e o pai não divide as tarefas e as descobertas. Então tem muitas uhum. questões, por exemplo, quando você vai lá limpar o umbiguinho, que tem um monte de mãe que tem, né, receio. E aí a Mariana pelo menos sempre deixou para eu fazer esse trabalho sujo, por assim dizer. Então assim, então o pai tem que participar, tem que aprender a trocar fralda, e esse é o momento de fato. E esse é o momento de acolher a sua mulher, principalmente se ela fica um pouco emocionalmente mais sensível. Então, eu acredito que seja uma causa que vocês estão fazendo da advocacy muito importante. Muito bom. Legal. A gente realmente está trabalhando muito aqui em Brasília. Eu estou em Brasília. A gente até está coordenando um grupo de trabalho no Congresso para poder ter algum tipo de proposta para poder ser regulamentado, porque até hoje não foi, né? Tá lá no ADCT, que é tipo um documento temporário. Então a gente aqui tenta mostrar com as evidências, o que é óbvio, né? Dessa questão da necessidade da mãe, a importância, porque eu tenho um amigo meu que o filho nasceu sexta-feira, só que são 5 dias corridos, e aí ele teve que registrar na segunda-feira, aí sobrou 2 dias para ficar. Assim, alguma coisa, ou teve que voltar no sexto dia, e ele falou com a gente, nossa, Family Talks, é muito difícil isso. Imagina, minha esposa está aqui precisando de cuidado e eu tenho que voltar a trabalhar depois de 5 dias. Enfim, tem algumas empresas até que já são um pouco diferentes, oferecem um tempo maior. Isso é muito de consciência também, um pouco dessa geração, né? Eu acho que antigamente era um pouco menos evidente essa importância, mas é muito legal também de ouvir você que teve tantas experiências, foram nove gestações para poder dizer isso também, né? O que a gente acredita sobre a importância do tempo do pai com os filhos. Não, e Olha, eu. a Oh, idade de ouro, pode desculpa, falar. só vai acontecer uma vez, né? Aquele Uhum, nascimento, aqueles primeiros dias, mesmo que eu tenha 10, né? Eu quero me lembrar, né? E de poder cada um. vivenciar e ter vivido isso, né? De forma realmente intensa, né? Sempre. E aí, trabalho, né? Outras responsabilidades, a gente vai ter sempre. É inerente à nossa vida Verdade. do dia a dia. Esses momentos especiais acontecem poucas vezes, né? Então, acho que depois, né, nós vamos nos culpar por esse tempo que a gente deixou de vivenciar, de economizar, por assim dizer, né? De forma boa, Uhum, sabe? Vivendo intensamente os primeiros dias dos nossos filhos. legal. Bem, eu vou continuar seguindo vocês. Eu acompanho mesmo, assim, há muito tempo. Agora Muito que foi o obrigado. nascimento das gêmeas, eu acho tudo muito. Eu acho seus vídeos especialmente engraçados, assim, quando. Eu lembro que os primeiros eu chegava a rir mesmo, assim, de ver as cenas que são muito curiosas para a maioria das pessoas. Mas no fim das contas você é um pai, né? Assim, muita gente se impressiona com a
quantidade, como eu já falei, mas no fim das contas, cada pai também tem uma experiência diferente, independente dos filhos. O fato de ser pai já torna especial, né? Ainda mais agora é Dia dos Pais. Eu acho que assim eu vou só andar com uma câmera na cabeça aqui, porque daí se eu só fizer isso já rola uma novela aqui todos os dias. Por Eu exemplo, aqui ó, imagino, de verdade. agora eu tô Eu aqui fazendo imagino. live e tem duas aqui brincando de cozinha, sei lá, boneca, exato, desculpa. Uhum. E aí é isso, cara. Então, Legal. Isso é vida naturalmente as coisas real. são proporcionadas. E eu Isso aí. agradeço muito, Amanda, por tudo, pelo carinho, pela oportunidade de estar falando com vocês. E eu quero, né, fortalecer, me colocar à disposição, né, e parabenizar pela jornada de vocês, que ela é muito importante. Continuem com cada vez mais força e levem, né, o nosso coração junto com vocês. Muito obrigada. Ele é gigante, então estamos bem servidos. Olha, feliz Dia Amém. dos Pais também, Carlos. Acho que domingo deve ser um dia bem especial aí para vocês, com as crianças, com a família. Então, feliz Dia dos Pais para você. Continue também sendo esse pai tão divertido, presente, amigo também, que eu vejo que as crianças fazem muitas brincadeiras. Também estamos aqui à disposição, se tiver qualquer dúvida, qualquer ideia também que envolva política e família, nós estamos aqui para isso, tá bom? Tá ótimo. Agradeço. Feliz Dia dos Pais para todos aqui que estão também, para os pais especiais da vida de todos vocês, especialmente, né, para o seu, Amanda, para o do Rodolfo, para Meu- todo mundo do e Family se Deus Talks. quiser, futuro pai também dos meus filhos. Que maravilha, exatamente. Então rezamos para isso, dá tudo certo. E, como você falou, Dia dos Pais para mim hoje é mais lucrativo em termos de presente do que Natal. Então, e a festa vai ser boa também. Então, agradeço e Legal. desejo um ótimo Dia dos Ok. Pais para todos aí. Brigadão, foi um Para prazer você enorme estar com também. vocês. Tchau. Boa noite. Tchau, 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 tchau. Boa pessoal. noite a Boa todos.